Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Mais um domingo nós estamos aqui celebrando a este Deus. E vamos passar estes momentos juntos na presença do Senhor, celebrando com muita alegria e com muito entusiasmo a este Deus. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua presença no nosso meio. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa celebração da vida. Obrigado, ó Deus, porque tu tens nos poupado. Obrigado porque tu tens estado bem presente conosco. Senhor, muito obrigado por mais um culto. Muito obrigado por mais este domingo que tu estás nos concedendo. Continua conosco, continua com este culto para que nós possamos estar de coração aberto, de mente aberta para celebrar a Ti. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continua conosco. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. E nesse momento nós vamos estar cantando o hino número 8 do Inário para o Culto Cristão. Então vamos cantar com grande alegria, porque nós estamos cantando para este Deus.
leitura bíblica que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, 24 e 28, e Deuteronômio 31, 8. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque em esperança fomos salvos, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo e não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino A Minha Fé e o Meu Amor, 348 do Inário para o Culto Cristão. Minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. Oh, minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar. Oh, minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Jamais falhou ao prometer, nas lutas vem me socorrer, ao sobrevir à tentação, em Cristo é minha salvação. Oh, minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Nós agora vamos ter o nosso momento de entrega, de ofertas. E nós temos, a nossa igreja ela tem duas opções a dar a você. Temos a primeira opção que nós estamos tendo um plantão todos os domingos, das 9 da manhã às 11 da manhã, na secretaria da igreja com o diácono Jeconias. E temos também a conta da igreja que está aí na sua telinha, você pode ver e você faça assim como você desejar. Né? Estamos também na campanha de missões mundiais. As ofertas irá até o fim do mês de maio e você também pode contribuir dessas duas formas. E nesse momento de entrega, nós vamos também estar orando por todos os enfermos da nossa igreja. Todas as pessoas que estão enfermas, necessitando do bálsamo do Senhor, que estão necessitando aí da presença do Senhor. Então vamos estar orando, vamos estar sempre orando pela nossa igreja e pelas pessoas que estão necessitadas. Vamos estar orando também nesse momento aí por todo mundo que está sofrendo por essa pandemia, né? Que Deus esteja à frente de tudo e a gente sabe que Ele está. E nesse momento de entrega, nós vamos estar orando por alguns aniversariantes desta semana. Dia 18, amanhã, a irmã Eletusa Rodrigues. Parabéns, irmã Eletusa, um beijo. Vamos estar também amanhã, dia 18, com a nossa Ana Beatriz França, conhecida como Bia. Beijo, Bia, para você. Nós vamos estar também no dia 22, com a irmã Matilde Sabino. Parabéns, irmã Matilde. E vamos estar também com a irmã Maria Helena. Que Deus abençoe, irmã, a vocês todos, aniversariantes dessa semana. Que a graça do nosso Senhor esteja com todos vocês. Então, nesse momento, nós vamos orar e vamos entregar realmente os pedidos no altar do Senhor. E vamos entregar essas vidas aniversariantes também no altar do Senhor. E por tudo que está acontecendo no nosso mundo, no nosso país. Vamos orar.
Deus, muito obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, continua nos abençoando, continua à frente de todas as coisas. Neste momento, Senhor, eu quero te pedir por todos os aniversariantes desta semana, que tu possas estar, Senhor, agraciando a cada um deles. Ó Deus, eu quero te pedir também, ó Deus, pelos enfermos da nossa igreja, por familiares, por parentes, por amigos, por todos os profissionais, que tu possas, Senhor, em nome de Jesus, estar junto de cada uma dessas pessoas. Ó Deus, mais uma vez, nós entregamos este culto no teu altar, entregamos toda a direção desse culto, entregamos a mensagem que nós vamos ouvir também no teu altar, através do pastor Marcelo. Que tu possas, ó Deus, estar com ele, que tu possas estar bem presente em tudo que ele for falar. Senhor, mais uma vez, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. toda especial.
me salvar. Deus nos abençoe. Que a graça, a misericórdia e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja presente em nossos corações. Gostaria de convidar os amados e queridos irmãos em Cristo a conosco fazer a leitura bíblica que está no Salmo 119, versículo 71, quando o salmista faz a seguinte declaração: Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. A aflição não é muito bem aceita em nenhum tipo de camada social. As pessoas têm aversão ao sofrimento, mas o sofrimento é algo que nós temos que vivenciar. Ninguém vive sem sofrimento. E sabemos muito bem que o salmista fez uma declaração sábia, uma declaração que poucos fazem. Ninguém quer dizer que sofreu e por isso está feliz, está satisfeito, porque passou por tantas dificuldades. Mas o salmista sabia muito bem o motivo pelo qual teria sido afligido. Então, aqui nós vamos perceber que existe uma indagação na sociedade acerca do sofrimento. Ninguém quer sofrer. E a pergunta sempre é essa: por que nós sofremos? Um certo dia uma pessoa me procurou e disse: pastor, eu acredito que Deus não é bom, porque se fosse bom não haveria tanto sofrimento. Essa é uma pergunta, um questionamento que as pessoas que não conhecem a Deus geralmente fazem. Mas quando nós conhecemos a Deus de perto, nós evitamos tal tipo de declaração, porque nós entendemos que o sofrimento tem um propósito. Todo sofrimento tem um propósito. Aliás, nós vemos pessoas que tinham uma grande aproximação a Deus, que tinham uma grande intimidade com Deus, passarem por dificuldades, por grandes e terríveis sofrimentos. Uma delas nós bem conhecemos, que foi o sofrimento de Jó. Jó sofreu, mas o sofrimento de Jó foi com um propósito. O propósito do sofrimento de Jó foi a aprovação da sua fé. E o seu efeito foi conhecer a Deus mais de perto. Jó tinha uma vida tranquila, uma vida feliz, tinha tudo o que alguém gostaria de ter. Inclusive, tinha a paz do Senhor na sua vida e no seu coração. A sua família vivia em harmonia. Mas, de repente, o sofrimento veio. E sabemos muito bem que Jó adoeceu, perdeu os seus filhos de forma trágica. Não apenas sofreu o dano da dor de ver os seus filhos morrerem, mas também de perder todos os seus bens. E além disso, perdeu a saúde. O sofrimento de Jó foi inimaginável. No entanto, quando ele vence aquele período de sofrimento, quando ele consegue superar toda aquela dor, ele faz a seguinte afirmação, que está no capítulo 42, versículos 5 e 6. Ele dizia: com os olhos, digo assim, com os ouvidos eu ouvia falar de ti. Essa declaração ele fazia a Deus. Mas agora te veem os meus olhos. Pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, ele antes servia ao Senhor. Mas quando ele passa pela provação e ele vê que Deus restitui tudo o que ele havia perdido,
Deus o abençoa de tal forma que ele se torna muito mais próspero do que a primeira vez. Ele diz: Senhor, agora eu entendo porque eu sofri. Então, Jó antes não entendia e falava muito a respeito. Ele dizia: eu não entendo porque eu estou passando por tudo isso. Mas Deus sabia muito bem qual o propósito que ele queria. E no final Deus se revelou à sua pessoa. Nós vemos também o sofrimento do rei Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, conforme nos fala as Escrituras. O sofrimento de Davi teve também um propósito. E o propósito do sofrimento de Davi foi o propósito forense. O efeito foi o de se aproximar de Deus e andar na sua presença. Porque apesar de ser um homem segundo o coração do Senhor, Davi cometeu alguns pecados. E o pior deles foi ter tomado a esposa de Urias, o seu servo, e ter matado a Urias. Então, ele sofreu terrivelmente por consequência desse pecado. Mas o pecado de Davi foi, na verdade, algo que acontece corriqueiramente. As pessoas pecam e tentam encobrir aquele pecado que cometeu, como aconteceu com Davi. Davi pecou e ficou em silêncio. Ele simplesmente toma a mulher de Urias, manda matar e acredita que tudo estava resolvido e ninguém iria saber. Porém, Deus estava observando todas as coisas, como Ele está observando hoje, nesse momento, as nossas atitudes. Até ao ponto de Deus ter que mandar o profeta Natã, e dizer que Davi estava em pecados. Só assim Davi reconhece, só assim Davi suplica o perdão de Deus e se arrepende. E no Salmo 32, ele faz uma declaração, naquele momento de tanta dificuldade que ele estava passando, o que ele sentia, por que ele sofreu, porque ele sentiu tanta dor. Diz aqui no versículo 3, enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Nós sofremos algumas vezes porque nós estamos guardando conosco os nossos pecados. Nós estamos pecando, mas não confessamos. Nós guardamos o silêncio, como se nós quiséssemos esconder as nossas falhas, as nossas atitudes, inclusive de Deus. Porque de dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. A mão de Deus pesando sobre ele foi justamente a disciplina de Deus para com aquele servo. Então confessei o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Deus perdoou Davi, como perdoa qualquer pessoa que confessar, qualquer pessoa que se arrepender. Deus é misericordioso para perdoar e nos purificar de toda injustiça. No entanto, Deus também disciplina, como ele diz, eu disciplino e repreendo a todos quanto eu amo. Queridos, nós vemos também, além do sofrimento de Jó e de Davi, o sofrimento do apóstolo Paulo. Paulo sofreu muito por pregar o evangelho, por ser perseguido, foi aprisionado. Ele sofreu muitas vezes porque a igreja nem sempre estava dando assistência a ele. Ele passava privações e era um homem sofredor, porém ele tinha alguns predicados que poucos apóstolos tinham. Era um homem de grande conhecimento filosófico. Paulo também era um homem eloquente, era um homem que tinha uma qualidade que superava qualquer cristão da época. Era um servo de Deus fiel, além disso era um homem cheio do Espírito Santo.
Tudo isso se torna fatores para que ele pudesse se exaltar, pudesse se ensoberbecer e se achar o Papa da época. Mas, no entanto, diz a palavra de Deus que o Senhor permitiu que ele sofresse. E nós vamos ver aqui o motivo do sofrimento de Paulo, o propósito, de acordo com o que ele mesmo escreve, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 9. E para que me não exaltasse demais pela excelência da revelação, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Olha só. Então, se Paulo fosse soberbo, se exaltasse, Deus não poderia usá-lo tanto quanto ele havia usado. Ele tinha um sofrimento dentro dele. Ele chama de espinho na carne. Não se sabe exatamente que tipo de espinho seria esse. Mas entendemos que seria uma forma simbólica, metafórica, podemos afirmar, de falar a respeito do seu sofrimento. No versículo 8 ele diz: acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Deus. Então, Paulo sofreu, e o propósito do sofrimento de Paulo, com aquele espinho na carne, porque era um homem que Deus atendia qualquer tipo de oração que ele fazia, curava muitas pessoas enfermas, um homem que expulsava demônios, um homem que tinha o poder de Deus na sua vida, mas uma oração Deus não atendeu, que foi justamente afastar esse sofrimento dele. E ele morreu com esse sofrimento. E diz aqui que através desse sofrimento, Paulo continuou humilde, continuou simples, servo, servindo e pregando a palavra, e muitas igrejas foram formadas por este servo. Mas o maior dos sofrimentos, nós podemos afirmar que foi o sofrimento do próprio Deus. Você às vezes reclama do seu sofrimento, sem entender o motivo, o propósito dele. Mas houve um propósito no sofrimento de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, imagine o sofrimento de Deus, de entregar o seu próprio Filho, aquele que ele mais ama, o unigênito, o único Filho, para ser morto numa cruz. Então Deus sofreu imensamente, como muitos pais de família sofrem com a perca de um ente querido. Mas o sofrimento do filho foi muito maior. Imagine, irmãos, alguém saber que vai morrer numa cruz, que vai ser crucificado, vai ser ali esbofeteado, vai ser imolado, e vai derramar sangue, e vai sofrer dores terríveis. Imagine, queridos, e também não apenas a dor física, mas a dor vamos dizer assim, das pessoas que estão o escanteando, estão o rejeitando, a dor da rejeição. Essa é uma das piores dores. A sociedade não aceitou a Cristo. Isso é uma dor terrível. E naquele momento em que ele estava indo, antes, no dia anterior da crucificação, ele estava orando, estava falando para o Pai acerca do que estava acontecendo na sua vida e no seu coração, acerca dos seus sentimentos. E disse: a minha alma está triste até a morte. E no versículo 35 de Marcos, capítulo 14, ele ainda afirma, depois que ele se adiantou um pouquinho, lá na frente, no monte, prostrou-se em terra, ele
orava da seguinte forma: se for possível, passe de mim este cálice. Ou seja, que passasse dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Queridos, que sofrimento de Cristo. Então nós aqui podemos identificar que o sofrimento de Cristo teve um propósito e teve um efeito. O propósito foi de salvar aqueles que nele creem. Todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, mediante a graça de Deus, são perdoados. Porque o Senhor morreu na cruz para pagar as nossas culpas. Se ele não tivesse morrido, se ele não tivesse sofrido tanto, hoje nós não teríamos a salvação. Hoje nós não teríamos a vida eterna. Então, o sofrimento de Cristo teve o efeito. E o efeito do sofrimento de Cristo é este. Hoje nós estamos ouvindo a sua palavra. Hoje nós estamos vendo pessoas se converterem, serem transformadas, serem libertas. Por quê? Porque Cristo sofreu. Talvez você esteja sofrendo. Hoje a sociedade está sofrendo. Há um sofrimento coletivo com a pandemia. Sabemos muito bem disso. Mas todo sofrimento tem um propósito. Nós vimos aqui que houve sofrimento para a provação da fé. Não é? Jesus Cristo às vezes nos prova também. Deus às vezes nos manda alguns infortúnios, mas Ele quer saber aonde está a nossa fé. Até que ponto nós vamos permanecer tranquilos, fiéis a Ele. Nós vimos que Jó também sofreu terrivelmente. Né? Jó sofreu porque ele foi provado. O propósito foi esse. Vimos também que Paulo sofreu para que não se ensoberbecesse. Ou seja, o sofrimento de Paulo teve um propósito. Deus não ouviu a oração dele, não tirou espinho na carne. Porque tinha um propósito e o efeito foi maravilhoso. O salmista Davi disse: foi-me bom ter passado por aflição. Por quê? Porque ele se tornou um servo melhor. Porque ele foi disciplinado. Ele se tornou um rei próspero, abençoado por Deus. E Deus o usou muito mais. E o pior dos sofrimentos foi o sofrimento de Cristo. E ele sofreu por você e por mim. Querido, não reclame se você estiver sofrendo nesse momento. Entregue a Deus. Saiba que há um propósito e saiba que há um benefício para o teu sofrimento. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa e que o Senhor permita que você supere qualquer tipo de dor, porque Ele diz: eis que estou contigo, não te desampararei e não te deixarei. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te dê muitas vitórias, em nome de Jesus, porque não há vitórias sem as lutas. Que o Senhor te conceda força nesse grande momento de dificuldade, em nome de Jesus. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir.
aqueles que amam a ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Olá, amada igreja, tudo bom com vocês? Tô aqui pedindo para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, tá certo? E curtem os nossos cultos. É importante que a gente veja que vocês estão sendo abençoados por Deus, que vocês estão gostando dos nossos cultos. E, se possível, compartilha, tá certo? Logo abaixo do vídeo, você vê que tem o nome compartilhar, e aí você pode compartilhar copiando o link e mandando para qualquer pessoa, para qualquer lugar. Ou você pode compartilhar pelo WhatsApp aí com a sua família, no grupo da sua família, no grupo dos seus amigos, enfim. Então, compartilhe os nossos cultos, tá certo? Se inscreve aqui no nosso canal, aqui embaixo, tá? E curte os nossos cultos. Obrigada, que Deus nos abençoe. Olá, meus irmãos, mais uma vez volto a compartilhar com os queridos irmãos e queridos ouvintes da Palavra de Deus. É um prazer grande ter esse momento para nós darmos alguns avisos. Mais uma vez, nós estamos a falar que estamos com saudades, né? Isso é uma realidade, eu estou com saudade de você, né? Por mais que eu fale, é pouco para aquilo que a gente sente. O que nós sentimos necessitamos de um abraço, de um aperto de mão, de um cheiro, né? Isso é muito bom. Eu tenho saudade de cada um dos irmãos. E você também, meu amigo que está nos ouvindo, eu gostaria de breve poder dar-lhe um abraço, apertar uma mão e juntos estarmos na presença do Senhor, ali no templo, como igreja do Senhor. Deus nos criou para vivermos em comunidade. Deus não nos criou para nós vivermos separados, né, um do outro. Pelo contrário, Ele nos criou para vivermos em comunidade, né? E a vida cristã não é diferente. A vida cristã não é diferente. Nós, como cristãos, necessitamos e precisamos viver em comunidade. Assim como a criatura de Deus não pode viver sem estar numa comunidade. Bem, a palavra de Deus em João 17, 22 e 23, Jesus orou para que os seus seguidores estivessem unidos com ele e uns com os outros, né? E isso não aconteceu à distância, concorda? Então, Jesus orou a Deus, né, ao Pai, para que eles estivessem unidos com eles e uns com os outros. E isso não aconteceu à distância. Pois bem, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Não tenho dúvida, você também não tem dúvida. E creia nesta verdade. Se mantenha firme nisso. Ela diz que devemos nos unir como igreja. Hebreus 10, 25. E juntos poderemos encorajar uns aos outros e ficar firmes enquanto esperamos a vinda do Senhor. Certo? Amém por isso. Juntos formamos a Igreja de Cristo.
A igreja é uma palavra coletiva e você é o templo do Espírito Santo. Nós somos igreja. Nós somos igreja. Então, juntos, nós formamos a igreja. Eu, sozinho, sou templo do Espírito Santo. Eu, você e outros formamos a igreja. Somos corpo de Cristo. Ninguém pode viver sua fé isoladamente. Cada crente precisa viver em comunidade. Em breve, meus irmãos, em nome de Jesus, e nós cremos nisso, em breve, estaremos juntos como igreja. Tenha um pouco mais de calma, seja um pouco mais paciente, persevere, né? Em breve, muito em breve, como igreja, estaremos reunidos no nosso templo, glorificando e exaltando o nome do Senhor, celebrando ao Senhor o retorno de nossa comunhão como corpo de Cristo. Estaremos celebrando a ceia do Senhor como igreja. Como igreja. A ceia do Senhor deve ser celebrada como igreja. É um culto de celebração. 1 Coríntios 11, 20, a palavra de Deus nos diz: quando vos reunis no mesmo lugar. E mais adiante, ele diz como celebrar a ceia. Então a ceia, com base nesse princípio bíblico, sendo a nossa regra de fé e prática, estaremos no templo como igreja, celebrando a ceia do Senhor. Em breve, irmãos, estaremos juntos para a honra, para a glória do nosso Deus. Quero agradecer a Deus, acima de qualquer coisa. Quero agradecer aos ministérios, ao departamento, Ministério de Juventude, na pessoa do seminarista Vinícius, os adolescentes, seminarista Felipe, Ministério de Música, Suzani, Educação Cristã, Diaconisa de Leusa, Departamento Infantil, EBD, MCM, Evangelismo e Missões, Pastor Getúlio, Ministério da Terceira Idade, Diaconisa Avaneide, Comissão de Atuação Social, as Mães Israelitas, as Déboras, né, de oração, na pessoa da irmã Edilma, e toda a igreja que tem usado esse meio, esse recurso, né, de live para compartilhar e para chegar mais próximo dos irmãos por meio da internet. Então, que Deus abençoe a sua vida. Continue abençoando você como instrumento na mão de Deus, né? Nos ouvindo e preparando todo esse trabalho para a igreja do Senhor. Temos nos reunidos todas as semanas, todas as terças-feiras. Eu, pastor Getúlio, Diaconisa de Leusa e a irmã Suzani. Ministério de Música, Ministério da Terceira Idade, Ministério de Educação Cristã, Evangelismo. Temos nos reunido e temos traçado alguns assuntos. E quero compartilhar também que o retorno do nosso zelador, o irmão Paulo Bezerra, graças a Deus está em condição de trabalho, teve férias, passou uma semana ausente por conta de alguns exames e retorna à igreja. Ele está bem, as suas atividades já voltaram ao normal, no momento ele está trabalhando no horário comercial. E queremos agradecer também, no modo bem especial, aos irmãos envolvidos na produção dessa gravação, bem como aqueles que têm colaborado. Você que tem dirigido o culto, participado da leitura, da direção, da música, enfim. Então, a esses irmãos que têm se dedicado, né? Eu quero agradecer de modo bem especial. E ore também pelo irmão Jair, né? Jair, que tem sido esse irmão muito amado e querido, Jair da Paixão, né? Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, e a sua família.
né? E quero agradecer de um modo bem especial, né, a irmã Esther, né, a irmãzinha Esther. Que alegria eu senti domingo, vendo você dirigindo alguns momentos, né? Eu fiquei muito feliz, eu ia ligar para você, mas não foi possível. Mas eu quero aqui registrar essa minha alegria. E você, com muito jeitosa, né, conduziu bem legal. E aos demais também, não vou citar nomes dos demais para não correr o risco de omitir alguns, mas todos quanto. Quero agradecer também ao trabalho da diaconisa Avaneide, da terceira idade. Ela também está usando esse recurso para falar com a sua equipe e alguns participantes do Viver Melhor. Então, diaconisa Avaneide, um abraço para você, que Deus continue abençoando. E aos demais. Meu irmão, você como dizimista, como ofertante, que Deus continue abençoando. Sou muito grato a Deus pela sua vida, meu irmão. Que Deus continue lhe abençoando pelos seus dízimos, pelas suas ofertas. A obra é do Senhor. O ministério é do Senhor. E quero também compartilhar com os irmãos. Estamos muito próximos de atingir o nosso alvo de missões mundiais. Que Deus seja louvado. Estamos bem próximos. Um pouco mais de oferta, um pouco mais de envolvimento, nós iremos assim alcançar. Continue, irmão, orando, sendo cooperadores, ore por missões, ore pelos nossos missionários, tá bom? Fique na paz, Deus abençoe, tenha um restante de uma nova semana na presença do Senhor, que Deus abençoe a sua família e a sua vida. Vamos orar, vamos dar bênção apostólica. Senhor nosso Deus, muito obrigado por tudo que Tu fizeste no decorrer desse dia, pelas mensagens, pelos cânticos, por tudo. Permanece conosco, abençoa a Tua igreja e ser com os Teus servos e com suas famílias. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o seu povo, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz.